esse vídeo porque os cachorros estavam latindo demais. Vou fazer. Então, compete os bens dos Estados membros, os Estados federados, né? Está lá no artigo 26. Águas superficiais, subterrâneas, né? Ilhas oceânicas, que não estão sob domínio da União. O que não for da União é do Estado, o que não for do Estado é do município. A área de prevalência de interesses, né? Ilhas fluviais, lacustres, não pertencentes à União. Tudo lá no artigo 26. Competência dos Estados-membros, que eu falei para os senhores, é a competência do artigo 23. Competência do artigo 23 é a competência comum da União, dos Estados. Então você tem aí a competência comum que a União legisla, como se diz, administra comumente aos Estados. Então você tem aí tranquilo aí, é uma competência não legislativa e comum, União, Estados, DF e município. A residual são as que não lhes sejam vedadas, tá bom? Então você tem aí a competência legislativa expressa do artigo 25, auto-organização dos Estados-membros. A residual, o que não foi vedado é reservada aos Estados-membros. Delegada pela União no artigo 22, eu acabei de comentar na aula passada, tem os cachorros lá e tal, mas a do artigo 22 é delegada pela União. A União pode delegar para o Estado da Federação, mediante lei complementar. E a concorrente no artigo 24, onde você tem a competência onde a União dá-se a Estados, DF, a União legislar sobre normas gerais e os Estados vão legislar sobre normas específicas. Você tem a competência suplementar, regras gerais sobre o assunto, tá bom? Quando a União for inerte, aí você pode fazer a suplementação dessa legislação. Mas quando a União legislar, revogam-se as normas do Estado. E a tributária é a competência tributária do Estado, da Federação e do Distrito Federal. Imposto de circulação mercadoria, imposto de propriedade de veículos automotores, imposto de transmissão causa-morte doações, TCD. TCD, IPVA e ICMS. Tá certo? Então você tem essa competência, e aí o Estado vai criar também serviços locais de gás canalizado, né? Emenda constitucional número 5 de 95. Você tem aí as regiões metropolitanas, urbanas e micro-regiões, que legitimados são as competências, são os Estados-membros. Você vai ter a legislação sobre isso, tá bom? Então você tem aí o conceito de região metropolitana, conjunto de municípios, micro-regiões, municípios limítrofes com homogeneidade de problemas administrativos, aglomerados urbanos, tudo isso aí nós chamamos de conurbação, um município polo, tá? Você tem que as regiões que o Estado da Federação pode criar para melhorar a sua, né, administração do Estado da Federação, já que ele vai administrar aquele monte de municípios e tem interesses comuns que podem, né, tudo isso aí é regulado também pelo Estatuto da Metrópole. Vocês sabem que o Estatuto da Cidade aí é a Lei 13.089, né, onde a União estava regulando essa uma governança aí, né, onde você tem um interesse comum sobre o local, compartilhamento de responsabilidades, né, você tem aí uma gestão democrática, busca do desenvolvimento, tá certo? Você tem aí a ideia de fazer uma regulagem geral de todo esse conglomerado estadual. Você não tem conglomerado federal, você tem estadual e municipal. A União faz a gestão dos seus bens e a organização governamental dos estados e dos municípios. Tá? A União só tem Brasília, praticamente, tá bom? A área de Brasília que não é do DF, que é do Distrito Federal. Então você tem aí os interesses da União. Daqui a pouco a gente volta lá sobre o município, a gente encerrando o nosso curso. Um abraço.